Então vamos lá? Olha, eu invisto em Bitcoin aí, eu compro Bitcoins, como eu prefiro falar, não considero que Bitcoin é um investimento desde mais ou menos 2013. Essa é a data que eu comecei a comprar ativamente, porque antes disso eu já tinha alguns Bitcoins ali, mas que eu ganhava de diferentes formas. Quem trabalha aí com programação, é entusiasta da programação, sabe que as pessoas ali já tinham uma familiaridade com Bitcoins e gostavam ali de se pagar por alguns serviços nessa moeda, mesmo quando ainda não era lá uma coisa muito funcional. Isso não me fez ficar multibilionário, pelo contrário, porque eu nunca tive uma quantidade muito grande, porque eu uso Bitcoin de forma entusiasta mesmo. Então eu sempre gastei também alguns Bitcoins ali nesse processo, eu não imaginava nunca que ia chegar nesse valor que chegou agora. Eu sempre soube que ia se valorizar ao longo dos anos, então eu acabei ganhando algum dinheiro com isso, mas nunca achei que fosse uma coisa do jeito que é hoje, né? Eu sempre achei ali que era muito mais uma coisa de gente que gosta de liberdade e tudo, que seria difícil a população aceitar isso aí, mas pelo que a gente vê, o Bitcoin está cada vez tendo mais aceitabilidade. Eu quero contribuir com esse movimento para que o Bitcoin seja cada vez mais compreendido e aceito ao redor do mundo. Então eu comecei a fazer alguns vídeos sobre Bitcoins, eu sei que não bombou ali no começo, não era o que eu estava esperando de fato, mas agora eu vou mostrar para vocês na prática mesmo, então vou fazer uma série de vídeos aqui, eu acho que vão ser 4 ou 5 vídeos, ainda estou pensando, explicando ali desde o começo. Então para começar aqui, nos últimos 2 meses aí eu tenho aumentado consideravelmente minha posição em Bitcoins, né? Inclusive na carteira do canal, nesse mês, né? A gente chegou até ali agora 17,5% de toda a carteira ali em criptomoedas, né? Então, o valor que eu tinha em caixa ali, basicamente, da carteira do canal, eu vou movimentar para Bitcoins, né? Então, eu fiz aqui um investimento diferente, ainda não movimentei esse caixa, mas a ideia é que eu não quero ter dinheiro mais em real na quantidade que eu estava tendo. E aí, por quê, né? A gente está num processo onde eu acredito que a inflação vai aumentar bastante, o índice de preço ao consumidor, que é o IPCA mesmo, ainda não aumentou, mas a gente já vê vários outros indicadores ali sendo corrigidos diariamente. Com a quantidade de dinheiro que foi injetado na nossa economia e na economia mundial como um todo, papel moeda em si eu não acredito que vai ser uma coisa que vai ter a capacidade de reter valor ao longo dos anos. Então eu tanto aumentei minhas reservas de valor ali e tudo, quanto pretendo aumentar também a minha quantidade de Bitcoins aí na minha carteira, tá? Então nos últimos 2 meses aí a gente chegou, né, na carteira do canal, que vocês vão assistir no vídeo, eu já vou mostrar aqui, é um spoiler, né? A gente chegou aí a 1 Bitcoin aí, a 1.025 Bitcoins, né? Que na cotação de hoje dá mais ou menos 60.683,67 centavos em Bitcoins aí na carteira, né? Que corresponde aí à carteira do canal que tem hoje uns 400 mil reais, 420 mil, não sei o valor exato, porque esse mês os aportes foram grandes. A gente chegou aí então a ter 17,5% na cotação de hoje na carteira em Bitcoins, né? Aqui no print do aplicativo vocês conseguem ver, né, o valor exato que eu falei aí. Então a gente tem um saldo total ali em criptomoedas de modo geral, porque também tem um pouco de Ethereum aqui, né, de 11.169,37 dólares ali, né? Então um saldo bem interessante aí já em Bitcoins, né? Uma coisa bem curiosa. Fora isso, né, como eu sou entusiasta da moeda ali, eu não fiz simplesmente esses aportes aqui no mês. Eu comprei muito mais Bitcoins ali que eu usei em transações mesmo. Eu uso Bitcoins às vezes para enviar dinheiro para fora. Vou mostrar para vocês como é que isso pode ser feito. Então simplesmente eu posso comprar Bitcoins no Brasil e se a taxa for menor, por exemplo, do que eu pagaria no remessa online ou em qualquer coisa, posso comprar aqui bonitinho, enviar para fora e sacar lá fora, né? É uma coisa muito simples de ser feita e muitas vezes o processo pode ser até mais rápido do que enviar dinheiro em dólar mesmo. Eu já fazia isso algumas vezes e aí eu aproveito sempre para comprar um pouco para lá, enviar para cá. Então esse é um procedimento que eu faço bastante. Aqui vocês podem ver o histórico, né, no exchange ali que eu estou usando para comprar os Bitcoins ultimamente. Então nessa exchange aqui vocês podem ver o histórico ali. Eu fiz várias pequenas transações, né, de saques em Bitcoins, enviei dinheiro para lá, transformei em Bitcoins, saquei Bitcoins e eu vou gastando e pagando pessoas. Inclusive o melhor aluno do curso recebeu em Bitcoins porque eu acho que o Bitcoin tem que ser também utilizado como moeda. Eu vejo muita gente querendo investir em Bitcoin para ficar rico e tudo mais e não é nada disso, né? O Bitcoin tem um grande poder ali de conservar o valor e a gente vai entender por que aqui, porque eu vou explicar para vocês o que é o Bitcoin para a gente começar aqui. E eu quero explicar para vocês aqui agora, né? Será que eu sou louco? Será que o Raul é doido, né? Ficar ali com 60 mil reais, esse é o valor que vocês sabem que tá na minha carteira aí, que eu mostrei aqui para vocês. Eu tenho mais que isso ainda em Bitcoins, né? Será que eu sou maluco? Por que diabos ali o Raul tem uma exposição tão grande numa criptomoeda? E aí é o que eu quero fazer aqui para vocês hoje, explicando o que é o Bitcoin e para que ele serve, né? Com isso você vai conseguir ter essa dimensão ali. Primeiro tópico aqui para a gente abordar é o que é o Bitcoin e para que ele serve. Não sai desse vídeo que você vai adorar entender aqui como funciona essa rede e por que eu confio tanto no Bitcoin. Agora, quem é sardinha raiz?
Já vai na confiança, né? Deixa aquele like aqui, já se inscreve no canal se você ainda não é. O Vou na Confiança aqui é uma estratégia que a gente tem aqui que fala o seguinte: se o vídeo for bom, o cara já deixa o like antes de assistir. E como é que ele vai saber que é bom? Se não for, no final ele tira e dá dislike, tá? Então, Sardinha Raiz, já vem na confiança comigo, já deixa o like. Se você veio na confiança, já comenta aí pra mim, que eu tô ansioso para conhecer os sardinhas ali que realmente são raízes mesmo. Então, o que é o Bitcoin e para que ele serve, né? Eu vou explicar ali realmente tudo agora para vocês sobre isso. Então, começando pela etimologia ali, né? Bitcoin. Bit é a menor unidade de armazenamento na computação, né? E coin significa moeda. Bitcoin é uma moeda digital. Você vai pegar esse nome aí, ele significa basicamente isso. A menor unidade de armazenamento mais moeda, né? Então, um bit ali, um Bitcoin. Uma pequena quantidade de informação armazenada ali e ficou um nome legal, ficou bem sonoro. Mas lembrando disso, né? Que o sufixo é coin ali. Você tá vendo uma moeda, tá? Então, na definição simples mesmo, assim, para você saber na vida, o Bitcoin é uma moeda digital. Ele foi criado para que qualquer pessoa no mundo possa fazer transações ali sem intermediários, olha essa palavra, sem intermediários, de maneira online, peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, né? De computador para computador ali, sem necessidade de passar por nenhum outro sistema. Isso significa que quando você quer transferir um Bitcoin para uma pessoa, você não precisa ali de um banco, de um governo, você não precisa de nenhuma outra instituição para negociar esse Bitcoin, para enviar um Bitcoin de uma pessoa para outra, tá? A única coisa que você precisa ali é do endereço da carteira dessa pessoa e aí você vai enviar para ela o Bitcoin e acabou. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém sabe o que foi comprado nessa transação nem nada. O Bitcoin é 100% anônimo se você quiser, mesmo todas as transações sendo públicas. E as transações acontecem na hora. E para enviar daqui para o outro lado do mundo, ou para enviar uma quantidade, se eu quiser pegar 60 mil reais e enviar agora para essa pessoa, eu não teria problema, né? Eu não tenho que dar nenhuma justificativa e nem ela do porquê que ela recebeu esse valor. E isso não acontece quando a gente tem as transações em banco ali. Mesmo eu tendo dinheiro no banco, vamos supor que eu chego lá agora e falo, eu quero sacar 100 mil reais, 200 mil reais. Muito provavelmente o banco me diria que eu não posso sacar esse valor assim. Eu preciso avisar por que eu estou sacando esse valor, informar um horário onde eu vou na agência e sacar esse dinheiro. Então o dinheiro, mesmo sendo seu, você não tem autorização ali para movê-lo da forma que você quiser. Se você quiser fazer uma transferência é um pouco mais fácil, de um valor mais alto, desde que você esteja dentro do horário do expediente bancário. Então das 9 da manhã ali às 16 horas da tarde. Se você quiser fazer qualquer transferência fora desse horário, mesmo o dinheiro sendo seu, você não poderia ali nos fins de semana, por exemplo. O Bitcoin, diferente disso, pode ser transferido 24 horas por dia sem necessidade de entidade reguladora alguma. Essa é a magia do negócio e por isso que ele foi criado para pessoas ali que gostam muito de liberdade, que não querem depender de nenhum terceiro para poder cuidar do próprio dinheiro, né? E por isso que ele está tendo cada vez mais adoção em países que têm burocracias maiores ali, né? Cada país que tem uma burocracia muito grande, que não permite que a pessoa compre dólares ali, por exemplo, como é o caso da Argentina agora, que está com problema com esse negócio do dólar, a Venezuela no pico da crise, por isso que as pessoas aderiram a esse sistema, porque elas não querem depender ali do governo. Então, quando você vai fazer uma transferência, por exemplo, né, uma TED, vamos supor que eu vou fazer uma TED minha para você, é diferente disso. O banco vai realizar essa transferência, né? E aí vamos supor que eu diga para você, olha, eu transferi para você 30 mil reais e você me diz que não recebeu. A gente não tem como verificar essa informação. Então eu falei que transferi, você está falando que não recebeu. Quem que é o intermediário disso? O banco. Se a gente tiver aqui processar um ou outro, a gente vai ter que chamar o banco ali e o banco vai ter que falar, olha, essa transferência foi feita ou essa transferência não foi feita. A gente tem que confiar na palavra ali do banco. É óbvio que o banco detém essa confiança entre a população, porque senão o nosso sistema estaria todo problemático, mas esse é o chamado sistema centralizado. Se o banco de fato negar que essa transação aconteceu, mesmo que ela tenha acontecido, para o sistema oficial, então ela não vai ter acontecido. A gente teria um problema ali, tem que chamar o Banco Central, tem que chamar alguma outra entidade superior ao banco, que também é uma entidade centralizada para verificar essa transação. Não tem como a gente verificar. No caso do Bitcoin, ele é um sistema distribuído, tá? Então ele não é um sistema centralizado, não tem um poder ali que define que essa transferência foi feita. As transferências ficam gravadas ali em um registro público chamado blockchain. E aí é o seguinte, todos os usuários do Bitcoin, eles também validam as operações, tá? Então a validação dessa transferência é feita ali utilizando um problema matemático que é ultra complexo, que é resolvido por um computador. Se a transação for aceita pela maioria dos computadores, essa transação foi validada. E todo mundo pode ver ela ali a hora que quiser. Então se eu falei que transferi tanto para aquela carteira, qualquer pessoa na rede do Bitcoin pode confirmar. Ele não sabe que aquela carteira é do Raul ou do Pedro, não existe o nome dessas pessoas, mas aquele número daquela carteira de registro, todo mundo vai saber, olha, esse Bitcoin saiu daqui e foi para cá.
Então, isso é 100% público e todo mundo faz parte disso. Então, um computador ele faz essa validação ali. Essa validação só é possível aí graças ao sistema distribuído. Então, vou colocar 3 exemplos para vocês aí entenderem, tá? Que é muito difícil de entender isso. Então, tem o sistema da rede centralizada, onde todos os pontos convergem para o mesmo lugar, que é o sistema mais ou menos ali do banco, né? Todos os pontos, eu vou transferir do Bradesco para o Itaú, tudo passa pelo Banco Central, tá ali ele autenticando todas essas transferências. A rede descentralizada seria se a gente tivesse, por exemplo, um banco central em cada esquina, né? E esses bancos centrais diferentes, eles estariam descentralizados ali, validando essas operações. E a rede distribuída é um modelo onde todos os computadores, no caso da blockchain, todos os computadores são capazes de armazenar, validar e transferir bitcoins. Então, todo mundo que está na rede, ele pode armazenar, validar e transferir. Todo mundo que usa o Bitcoin é também um validador ali dessa rede como um todo, tá? Para a gente ter uma visão da blockchain, para você conseguir visualizar isso, porque eu sei que é muito difícil, imagina um grande livro, tá? Imagina um livro ali e nesse livro, toda vez que alguém faz uma transferência, é escrito ali a caneta. Então assim, Paulo transferiu 10 Bitcoins para Raul, né? Aí Raul transferiu 0,10 bitcoins para Paulo de volta. Paulo transferiu 0,01 bitcoins para Denis. Você pode transferir qualquer quantidade depois da vírgula ali. Denis transferiu 0,01 bitcoins para Raul, tá? Não é qualquer quantidade, mas tem muitas casas depois da vírgula ali que você pode transferir, são os chamados satoshis, tá? As vírgulas ali depois do Bitcoin são os chamados satoshis. Então, toda vez que alguém fizer uma transferência, nesse livro é escrito isso, tá? A blockchain ali nada mais é que um livro de registros onde uma nova informação é acrescentada na rede. Só que para inserir uma nova informação nessa rede, é necessário resolver um problema matemático. Então, toda vez, por exemplo, que o Raul transfere ali para o Paulo 0,10 bitcoins, a rede vai pedir um problema matemático muito difícil, vai mandar uma expressão numérica ali, imagina, gigante, e fala assim, resolve aí. O computador que resolver essa operação primeiro, ele ganha uma pequena fraçãozinha de bitcoins, ele é premiado por isso. Então, o poder computacional ali que conseguir resolver essa equação, recebe ali uma pequena quantidadezinha de bitcoins. E aí, com essa pequena quantidadezinha de bitcoins, ele foi remunerado por esse serviço. Depois que ele fez essa solução da expressão numérica, fica muito fácil resolver, entendeu? Então ele vai anotar ali o desenvolvimento da expressão e vai mandar para os outros computadores. Os outros computadores vão falar assim, ó, tá certo e não tá certo. Esses são os full nodes. Para verificar isso é muito simples, tá? Então é muito mais fácil do que para resolver. Isso é a mesma coisa que quando você tem ali o livro de resposta do professor, você consegue saber como é que ele chegou no raciocínio. Você não conseguiria chegar, talvez, se tivesse a expressão numérica. É muito difícil. Exige um poder computacional muito grande. Os computadores ficam ali tentando resolver. Depois que o primeiro resolveu, ele manda a equação e fala, e aí, galera, tá certo? Aí os outros computadores vão falar, tá certo. E aí eles vão aceitar esse novo bloco que foi criado ali, essa nova linha, então, de informações que foi criada na blockchain. Dentro da blockchain, então, dentro desse livro gigante, imagina, estão todas as transações de bitcoins que já foram feitas na história. Olha que louco, né? Então tudo, desde o primeiro ali, tá lá. E ele vem escrevendo. É um sistema muito simples, ele vem escrevendo as novas informações e para cada novo bloco ele cria um problema matemático e aí um novo problema matemático existe e é criado um novo bloco. E aqui tem uma lista para você entender mais ou menos como é que funciona isso, né? Tem um conjunto de blocos aqui. Você está vendo aqui 8 blocos e você está vendo mais seguro à esquerda, né? Mais seguros ali os verdinhos e menos seguros à direita os vermelhinhos e no meio os amarelinhos. Então ali, a cada 10 minutos, um novo bloco é acrescentado nessa rede. Como um novo bloco é acrescentado a cada 10 minutos, ele vai validar o bloco anterior também. E aí ele tem que resolver esse problema matemático para registrar todas as transferências feitas do Bitcoin. É complicado. Ele vai registrar todas as transferências feitas do Bitcoin e vai gerar uma fraçãozinha de Bitcoin para quem conseguir resolver o problema matemático. Só que a cada novo bloco, ele valida todos os blocos anteriores. Então, por exemplo, aqui você vê o bloco 150... Quando foi criado o bloco 151, cada bloco desse tem um nome, vamos supor, que chama hash, tá? Então tem uma informação. Então ele vai validar o bloco anterior. Ele vai ver, ó, esse bloco realmente está tudo certo? Tá tudo certo. Aí você criou o bloco 152, ele vai validar o 150, o 151 e o próprio 152. E assim sucessivamente. Por isso que quanto mais velho um bloco é na rede da blockchain, mais forte ele é, mais seguro ele é. Porque ele seria mais difícil de ser alterado, porque ele já foi validado muitas vezes. Então ali, quando você chega, por exemplo, nos blocos que foram criados nos 10 minutos ali, eles são os menos seguros. Apesar de eles serem muito seguros, eles são menos seguros que um bloco criado há um mês. Então, toda vez que um novo bloco for criado, ele vai voltar verificando todas as informações se está certo. Ó, essas transferências aqui tá tudo certo, esse problema matemático estava tudo certo? Sim, então cria um novo bloco. E aí ele vai fazer isso com outro. Então, cada vez mais que um bloco fica mais antigo na rede, depois de 1 hora, por exemplo, ele se torna um bloco excessivamente seguro, porque ele foi checado várias vezes, várias vezes. Então, um bloco desse, ele tem uma quantidade de informações específicas ali, né? Imagina que ele é um livro caixa lá, com um monte de informações. Por exemplo,
exemplo, com 1000 transferências feitas, e aí essas transferências são validadas. Então, os mineradores, eles criam esses novos blocos, né, para poder ali armazenar essas informações e garantir as transferências entre as carteiras, né? Então, o Raul transferiu tanto para tanto. Aí a gente vai ter que criar um bloco desse, ele vai ser verificado, vai criar um problema matemático e vai criar um novo bloco na rede. Então, diversos computadores no mundo, agora, né, são milhares de computadores, eles estão ali 24 horas por dia tentando criar novos blocos para ganhar essa recompensa, tentando resolver esse problema matemático. Quem resolve primeiro, valida o bloco e ganha uma pequena quantidadezinha de Bitcoin ali, que é o chamado mineração. É isso que você ouve alguém falar quando alguém fala que está minerando Bitcoin. Antigamente era possível minerar Bitcoin num computador normal, né? Por quê? Porque a rede era muito pequena, a quantidade de informações era muito menor e validar esses blocos era muito mais fácil. Você imagina, quando só tinha um bloco, né? Tinha que resolver um problema matemático só, eu criava outro bloco. Estou simplificando muito. E agora que existe, está quantos 1000 blocos, você precisa de resolver todos os problemas matemáticos anteriores. Então está demandando ali cada vez mais um poder computacional maior para resolver esses problemas, né? E ganhar ali uma quantidade de bitcoins. Hoje em dia não é mais possível fazer isso. Tem gente ali que tem uma empresa, né, gigante, eu vou colocar uma foto para vocês aí com vários computadores ali para fazer essa mineração de bitcoins, tá? Inclusive a Venezuela falou que vai fazer isso aí, não sei com que energia, porque o gasto energético para fazer isso aí é gigante. Você imagina manter esse tanto de computadores ligados, né? E na internet. Se os computadores todos que compõem essa rede ali, 51% dos computadores que compõem essa rede, validarem, falarem que a informação está correta, então um novo bloco é criado e essas transações são todas aceitas. Aí o Raul vai realmente ter transferido para o João, tal coisa, por quê? Porque esses problemas estão aceitos, ele verificou toda a rede e realmente está certo e faz parte dessa rede do Bitcoin, tá? Então quando eles fazem isso, vão criando novos blocos e aí vai dar tudo certo. Então agora você que é malandrão ali deve estar pensando o seguinte: Raul, e se eu colocar ali nessa informação, se todo mundo pode, né? E se eu colocar ali nessa informação que eu transferi 20 bitcoins para o João? Eu vou colocar ali, né, que eu transferi 20 bitcoins para o João e o João ganharia um monte de dinheiro e a gente poderia dividir ali, né? Ou eu poderia acrescentar na minha própria carteira esse dinheiro. Então, se você criar um novo bloco com essa informação, não tem problema nenhum, você vai criar esse novo bloco. Só que todas as outras máquinas ali que estão ligadas vão rejeitar esse bloco. Elas vão rejeitar esse bloco e aí esse bloco vai ser só seu ali, não serve para nada, ele não está validado na rede do Bitcoin e ele não transferiu ali para as carteiras de Bitcoin essa informação. Então você teria ali uma informação inútil. Todos os computadores da rede vão receber essa informação simultaneamente, todos eles vão fazer a verificação. Eles vão rejeitar seu bloco porque ele não tem a assinatura ali dos hashes na sequência, ele não foi criado da maneira que deveria, ele foi um bloco adulterado. Então se existem 20 mil computadores fazendo essa verificação, por exemplo, você vai criar essa informação ali, ela vai ser rejeitada e os outros 19.999 computadores vão seguir na rede e você vai ficar lá para trás com o seu bloco errado. Então, se qualquer bloco que foge à regra do sistema ali, que não foi minerado, não foi criado pelo sistema tradicional do Bitcoin, ele é rejeitado imediatamente e os blocos se seguem. Então, ao criar um bloco desse também, todos os outros blocos da sua rede vão passar a ser rejeitados a partir disso, porque nenhum tem o hash e as informações da rede original. Então, é como se todo mundo estivesse ali escrevendo num bloco de caneta preta, né? Todo mundo está registrando ali de caneta preta as assinaturas, as canetas são tudo iguais, você acrescenta informação ali de vermelho, você passa um liquid paper ali, não sei como é que chama, é ROX na sua cidade, cada cidade tem um nome, né, para apagador de caneta ali, você passa isso e escreve de novo em vermelho em cima, ele fica muito grotesco, todos os outros computadores da rede vão perceber e ninguém vai registrar. Então a única maneira que você teria de fato de fraudar ali era se você tivesse 51% do poder computacional do mundo, porque aí o que você poderia fazer? Você poderia inserir esse bloco e você responde pela maioria da rede, você poderia adulterar ali então esses blocos e aí 51% dos computadores aceitariam o bloco fraudulento e aí você passaria então a seguir a rede agora com sua rede fraudulenta. Então esse é o chamado ataque 51%. Se você tivesse mais de 51% do poder computacional de toda a rede, dos milhares de computadores ali ao redor do mundo, então você teria que ter mais poder do que todo mundo, né, computacional ali, você conseguiria ali então fazer esse ataque e aí você conseguiria criar um bloco falso. Só que hoje a rede é muito grande, cada dia ela cresce mais. Hoje você teria que fazer um investimento multibilionário ali para justificar isso. E o problema é o seguinte, mesmo que você tivesse multibilhões ali, que fosse necessário para isso, e que você realmente estivesse disposto a fazer isso, assim que você conseguisse quebrar a segurança da rede, todos os bitcoins que estão lá dentro não valeriam mais nada, né? Porque o único valor do Bitcoin, lembra, é a crença da população. Ele não tem lastro ali, né? Então ele não é uma moeda lastreada. Então a partir do momento que você conseguiu fazer isso, para quem vai querer bitcoins a partir do momento que você consegue fraudar e criar o tanto que você quiser? Então ninguém mais vai querer. Então se você pensa dessa maneira e conseguisse fazer aquilo ali, né, com muito dinheiro, você teria que ser um cara muito foda, você teria
teria perdido todo o seu dinheiro, tá? Então você não teria mais nada, você teria simplesmente feito isso para destruir a rede ali, mas você não teria uma recompensa financeira em torno disso. Além do que, isso seria um custo excessivo para qualquer coisa no mundo, até para um país isso seria um custo excessivo. Hoje em dia, com a computação que a gente tem, não se sabe nem se é possível de fato que alguém consiga quebrar essa rede com essa segurança dessa maneira. E aí você vai pensar, nossa, então não é plenamente seguro. Nada no mundo é 100% seguro, né? Todo banco ali tem um sistema também, uma criptografia ali, uma recriptografia das senhas que também pode ser quebrada com poder computacional, tá? Só que, além de tudo, um banco ali ele tem um sistema concentrado em um único lugar. Então, se alguém fizesse isso com um banco, por exemplo, seria muito mais fácil invadir a rede do Itaú ali do que a do Bitcoin, né? O Itaú não tem nem perto do poder computacional da blockchain, tá? Então, nem perto, nem se compara ali. Então, é muito menos seguro, né? O Bitcoin, por outro lado, ele está em diferentes computadores ao redor do mundo inteiro. É descentralizado. Você nem sabe onde você teria que atacar ali para danificar a rede. Você teria que realmente criar computadores e tudo para fazer isso. Então, os Bitcoins ali, eles são criados, né, somente nesse processo de mineração. É aí que está o grande truque do Bitcoin. Então, o governo nenhum pode decidir ali imprimir Bitcoins à torta direita, criar Bitcoins que não existe. O Bitcoin possui um limite ali de 21 milhões de unidades, tá? Então, a partir disso, não vão ser mais criadas novas moedas de Bitcoin. Então, ele já está limitado, já se sabe o número máximo de Bitcoins. Ainda não existe 21 milhões, mas o número máximo de Bitcoins que poderão ser criados no mundo serão 21 milhões. E como muita gente perde os Bitcoins, igual eu já perdi também, já fiz vídeo aqui para vocês, então a tendência é que o Bitcoin seja uma moeda deflacionária. Quanto mais pessoas quiserem comprar Bitcoins, a quantidade de Bitcoins permanece a mesma, o que vai acontecer? O valor vai subir, né? Então, o Bitcoin, ele está simplesmente lastreado ali na confiança das pessoas e ele é uma moeda deflacionária, porque cada vez mais ele vai diminuir a quantidade de oferta da moeda disponível no mercado. Diferentemente do real, do dólar, né, que o governo pode imprimir o tanto que ele quiser ali, o Bitcoin não pode ser impresso por ninguém, porque você entendeu agora como o Bitcoin é criado, como funciona toda essa rede ali do Bitcoin, né? Então ele é uma moeda deflacionária, porque existe uma quantidade limitada, cada vez mais pessoas estão querendo, né? A oferta continua a mesma e cada vez a demanda aumenta. Com isso, o Bitcoin tende a aumentar de preço no longo prazo. Obviamente, ele tem uma oscilação gigante. Isso aqui não é recomendação para que você compre Bitcoins. Eu ainda vou fazer muitos vídeos para você entender esse sistema aqui. Eu só precisava te explicar isso para ficar claro para você, né? Outro conceito que é muito discutido quando a gente fala aqui sobre Bitcoin, né? Você deve ter percebido que o Bitcoin ele não tem um lastro. Raul, o que é um lastro, né? Quando você tem, por exemplo, $1 antigamente, né? Se você tivesse $1 antes de 1970 e poucos ali, você tinha uma nota de dólar, existia uma quantidade de ouro lá dentro do Banco Central para esse dólar. Então você poderia trocar o seu dólar em ouro. Então aquilo tinha um valor real, né? Apesar de ser só uma nota de papel, ela era um certificado que te garantia uma quantidade de ouro ali disponível, né? Que você poderia ter acesso a esse ouro a hora que você quisesse. Hoje em dia, o Bitcoin não tem lastro, de fato, né? Ele não vale nada. O valor dele é simplesmente a confiança das pessoas. Hoje em dia, o dólar, o real e todas as moedas do mundo também não tem mais lastro. Então, se você não sabia, né, o real que você tem aí, ele não vale mais um pedaço de ouro. O dólar que você tem, ele não vale mais um pedacinho lá de ouro, né? Eu tenho, sei lá quantos milhões de dólares, vale ali tantos lingotes. Não vale mais nada. Esse dinheiro simplesmente é baseado na confiança que as pessoas têm no governo que emitiu. Por isso que você vê ali que quando a confiança na Venezuela diminuiu, né, quando o governo surtou ali, a nota foi lá para baixo, que o governo imprime essa quantidade de notas do jeito que ele quiser. Por isso que hoje, né, já que a gente não tem lastro em moeda nenhuma, o que você prefere? Um lastro na moeda que ninguém pode criar, ninguém pode imprimir, nem o governo, nem ninguém, ou o laço de uma moeda que simplesmente vale ali a palavra de um político, né? De um grupo de políticos. Então, eu prefiro o Bitcoin. Eu prefiro ter uma moeda que não é ali dependente da palavra dos políticos. Ela é uma moeda ali que está ali funcionando por conta própria, depende unicamente da população, né? Então, assim, se a gente acreditar que o Bitcoin tem valor, como a gente acredita, ele vale. Então, por exemplo, se a gente está falando lá que o Bitcoin vale 66 mil, que é o que eu comprei aqui, né? 60 mil reais, na verdade, aí, em Bitcoin, um Bitcoin só, eu comprei ele por 60 mil reais. Então, portanto, ele vale. Se vocês comprarem, ele também vale. E se a gente começar a usar ele em transações, ele vai valer da mesma forma que o dinheiro, até porque o dinheiro está baseado na confiança da palavra do governo, do Banco Central. E a gente está pegando uma moeda aqui que está baseada na confiança dos seres humanos. Se a gente acredita que vale, a gente vai lá e compra ele por esse valor, portanto, vale. E a gente pode trocar ele por outras coisas, que é o que eu tento fazer, né? Cada vez usar mais o Bitcoin como moeda e, portanto, ele encontra valor ali. Então, de fato, o Bitcoin não tem um laço, tá? Isso é verdade mesmo, se as pessoas falarem isso para você, é um fato. Muita gente defende ali a teoria de que o Bitcoin está baseado ali no lastro da energia, né? Então o Bitcoin não poderia valer menos ali que o gasto energético que foi necessário para criá-lo. Eu não acredito
acredito tanto nisso, porque depende muito do dia que foi criado esse Bitcoin, depende muito do lugar onde foi criado esse Bitcoin, então não acho que isso ali seria uma coisa que fizesse muito sentido. Então acho que realmente o Bitcoin não tem lastro, ele é baseado na confiança pública. Mas é assim que eu prefiro que seja, inclusive, uma moeda, do que confiança num governo que pode criar a moeda à torta à direita. Pelo menos o Bitcoin não pode ser criado, a gente tem ali uma quantidade limitada de Bitcoins e a gente vai transferir eles aqui e acreditando uns nos outros, a gente vai criar valor para essa moeda com base na regra de oferta e demanda, né? Quanto mais pessoas quiserem o Bitcoin, mais caro ele vai ficar e a tendência é essa. Então agora que você já entendeu, né? Você vai fazer o quê? Me seguir lá no Instagram, @o_raulsena, e pera aí que agora eu vou te explicar uma coisa aqui. Então o Bitcoin é considerado como uma reserva de valor? Muita gente me pergunta isso porque eu uso o Bitcoin como uma reserva de valor ali, né? Eu uso ele para proteger o meu dinheiro. Por quê? Porque o real sofre um processo inflacionário, o dólar sofre um processo inflacionário e o Bitcoin sofre um processo deflacionário. Só que o Bitcoin não pode ser usado ainda como reserva de valor. Por quê, né, gente? Porque o Bitcoin ele tem menos de 25 anos aí de história. Então ele não tem ali, né, um histórico suficiente para ele ser considerado uma reserva de valor. Ninguém garante que daqui 200 anos o Bitcoin ainda vai ter valor. Eu acredito que ele vai ter um valor muito superior ao que ele tem agora, inclusive, né? Eu acredito que a adoção vai ser cada vez maior, mas a gente ainda não pode chamar o Bitcoin de uma reserva de valor. E a segunda pergunta aqui, só para a gente finalizar esse primeiro episódio, nos outros episódios a gente vai explicar tudo mais sobre como comprar, quem define o preço e tudo, você pode ficar tranquilo. A última pergunta aqui é seguro comprar Bitcoins? Então, a resposta aqui não é tão simples, depende. Comprar de quem? Como vocês sabem, o Bitcoin é transferido de uma pessoa para outra unicamente. Se você pagou uma pessoa por um valor ali e ela não te transferiu esse Bitcoin, como é que você vai fazer, né? Você tem que ter uma segurança de que você está comprando esses Bitcoins num lugar idôneo. Não vamos falar sobre isso agora, onde você pode comprar esses Bitcoins nem nada, mas é importante que você compre Bitcoins num lugar seguro, né? Que você compre Bitcoins e transfira imediatamente para sua carteira. Todas as vezes que você viu alguém falar que perdeu muito dinheiro com Bitcoin, não foi necessariamente na rede do Bitcoin de fato. A pessoa não tinha uma carteira dela. Ela comprou Bitcoins e deixou alguém armazenando por ela. No Bitcoin você pode ser o seu próprio banco. Você não precisa deixar uma outra pessoa ali com seus Bitcoins. Você pode cuidar deles você mesmo. É isso que eu vou ensinar você a fazer nos próximos vídeos. Ter uma carteira e armazenar Bitcoin. Se você conseguiu entender ou se você não conseguiu, deixe um comentário aqui com as suas dúvidas, o que faltou nesse vídeo, que eu vou complementando nos próximos vídeos do quadro. Eu espero que vocês tenham gostado. Preciso muito da ajuda de vocês para esse quadro. Eu preciso que vocês deixem like, eu preciso que vocês mandem o vídeo para os seus amigos, porque só assim a gente vai poder continuar essa série aqui. Então o vídeo de hoje foi só. Um beijão e até o próximo vídeo.